Então vamos lá, vamos para os scripts aqui, né? Vamos criar uma pasta também para a gente organizar. Então create folder, vamos chamar ela de scripts. O primeiro script que nós vamos criar, botão direito nela, create C# script, vai ser o script do pássaro. Então eu vou chamar ele de bird, pode chamar aí do nome que vocês quiserem. Aqui dentro da pasta de instalação da sua Unity, então isso eu já mostrei nos outros cursos, mas vale aqui a gente frisar. Arquivos de programa e Unity, você vai ter o MonoDevelop, só abrir ele aí. Com ele aberto, você pode clicar, segurar e arrastar aqui para a barra de tarefas abaixo, ó, mantém pressionado e solta em cima do MonoDevelop. Ou vem aqui em File Open e abre ele por ali. Tranquilo. Tendo feito isso, eu já tenho meu script aberto e posso começar a editar. Aqui, basicamente, né, nós vamos ter que verificar a vida desse pássaro, o momento aí em que ele morre, né, quando perde o jogo, a movimentação dele, que vai ser muito simples, vai ser baseado no clique do mouse. Toda vez que eu clicar no mouse, eu vou fazer com que ele suba. Esse jogo já é um jogo bem conhecido, bem antigo, tem muitas versões dele para Android também. E o comando que eu for mostrar aqui vai ser o mesmo comando para utilizar no Android. Então, se você for colocar ele dentro aí, né, colocar como aplicativo para poder instalar, você não vai precisar alterar nada aqui no código. Vamos entender isso melhor. Vou explicar ali na hora que chegar no momento. Vamos criar as variáveis. Vou criar uma variável booleana para saber se ele está morto ou não. Vou chamar de isDead. Vou começar ela como false. Eu nem preciso de fazer isso aqui, ó, igual a false. Se eu simplesmente deixar dessa forma, ele já começa a variável como false. Eu vou criar uma outra variável para trabalhar com o corpo rígido, né, que é o nosso rigid body. Então ela vai ser do tipo rigid body 2D e eu vou chamar ela de RB2D. Beleza. E aqui nós vamos então, por enquanto, trabalhar com essas duas variáveis. Dentro aqui do meu método de atualização, eu vou precisar testar justamente se eu estou pressionando, ou se eu estou pressionando não, se eu estou clicando com o mouse para poder jogar o objeto para cima. Antes de fazer isso, eu poderia até inserir na inicialização aqui, ó, né, para que ele recebesse o corpo rígido. Então, eu tenho que fazer isso aqui, eu já mostrei nos outros cursos, que é o seguinte. Eu tenho uma variável do tipo RigidBar 2D, mas ele não sabe qual a propriedade ali, né, que ele vai receber, de quem ele vai receber. Então, eu posso colocar aqui na minha void start o nome da minha variável e falar que ela vai receber um componente, getComponent. Esse componente vai ser um corpo rígido, um RigidBody 2D. Beleza. E aqui ele então vai entender que o objeto que receber esse script, no caso o pássaro, ele vai, através da variável RB2D, ele vai acessar as propriedades do corpo rígido do objeto. Isso aqui eu já expliquei e detalhei muito nos cursos anteriores, que todo curso a gente utiliza isso. Quando eu preciso usar um componente, eu estou falando do RigidBody, mas pode ser qualquer um dos componentes, né? Eu poderia, por exemplo, aqui, através aqui desse Sky, se ele tivesse um script, acessar com o getComponent o Transform, acessar com o getComponent o SpriteRender, ou qualquer outro que eu venha inserir. Como no pássaro eu inseri um RigidBody 2D, eu estou acessando com o getComponent ele. Então, quando eu coloco aqui dentro do meu código, vamos voltar lá, quando eu venho aqui na função de atualização e coloco lá RB2D e coloco um ponto, eu posso acessar qualquer método dentro dessa classe aí do RigidBody dele. Só que uma coisa que eu queria explicar aqui é o seguinte, eu não vou pedir para ele passar para o meu RigidBody somente no momento em que eu iniciar o jogo. Eu quero que ele passe isso antes. E eu até falei para vocês que existe uma void que chama awake. Essa void chamada awake, ela executa antes da void start. Uma coisa que vocês vão ver bastante nos jogos é essa void chamando componentes, essa void recebendo objetos aqui, ó, tanto para instanciar como tags, quanto para chamar alguma propriedade dentro de um componente. Por que que isso é importante? Isso é importante para não pesar a inicialização do jogo. Porque isso aqui, ele executa um pouco antes do método start. Então, se você quiser não sobrecarregar a inicialização do jogo, é claro que num jogo básico como esse que a gente está montando, não tem sobrecarga de inicialização. É muito simples. Mas em jogos, né, um pouco mais complexos, vocês vão ver isso aí. Então, se você pegar um script de um jogo mais complicado, você vai ver que ele vai ter a void awake, a void
start e avoid o update. Uma coisa também que os programadores fazem muito, e a própria Unity ela aconselha, é que se você for utilizar um método privado, né, geralmente o awake ele é privado porque não tem acesso de fora, coloca os outros métodos aqui também privados, tá joia? Todo método que não for chamado por outra classe, por outro script, você pode manter ele como um método privado, para que ele funcione somente nessa classe e não tenha nenhum tipo de conflito, né, com as outras classes ou com outros métodos semelhantes.